Olá, sejam bem-vindos a mais um programa profissional de vendas, um programa que fala da área de vendas e de negócios. Esse programa é para você que é empresário, para você que é gestor da área comercial e que quer aperfeiçoar a sua força de vendas, né? Não deixe de acessar o nosso portal, o www.profissionalisdevendas.com. Lá você pode encontrar artigos na área de vendas e oportunidades de trabalho e carreira para você que é profissional de vendas e para você que é empresa e busca profissionais especializados aí na área de vendas. Hoje nós vamos falar com um convidado bastante especial, especialista em vendas B2B, né? Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Renato Romeu, ele que é autor do Vendas B2B. Tudo bem, Renato? Tudo bem, José Paulo? Obrigado pelo convite aí. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas do programa. Muito bom. O Renato, eu tive a oportunidade de ler o livro dele, um livro muito bom, né? É o livro Vendas B2B e o subtítulo do livro é Como Negociar e Vender em Mercados Complexos e Competitivos, né? Para você conhecer um pouquinho mais o Renato, ele é uma pessoa com bastante experiência, ele é sócio fundador da Sales Solution, desenvolvimento de vendas, é colunista mensal da revista Exame PME e uma série de outras coisas aqui, é empresário, consultor, palestrante, com uma formação bastante sólida acadêmica e profissional. Bom, Renato, eu queria começar esse nosso bate-papo falando a respeito desse livro aqui, um livro muito legal, e você começa no teu livro aqui, que eu acho que é bem legal aqui, ó, no capítulo 1, já começa falando que vender é um processo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, muita gente acha que vendas é um dom natural, que a pessoa nasceu para vender ou não nasceu para vender. Ou um outro equívoco também é as pessoas acharem que vendas é baseado somente na experiência que aquele profissional tem. Eu tento no primeiro capítulo desmistificar um pouco isso. O que é um processo? É uma sequência de atividades que visa transformar uma coisa em outra coisa com mais eficiência. Quando a gente está pensando em vendas, nós estamos pensando numa sequência de atividades que vai permitir que o esforço daquele profissional se transforme em resultado para a empresa de forma mais eficiente. Ou seja, ao invés de você fazer mais, e mais o que eu falo é ficar mais tempo no trabalho, perder tempo com a família, perder qualidade de vida, você fazer melhor. Então, se você começa a olhar vendas como quais atividades que vão me dar uma maior probabilidade de sucesso para eu atingir o objetivo, no caso, concluir um negócio, e sistematizar isso e difundir isso para uma equipe de vendas, o que você tem como empresa em termos de ganho é mais eficiência, menor custo e maior receita. Muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho também dos conceitos B2B, B2C, quer dizer, é diferente vender para o consumidor final, vender para empresas, como que é isso? É muito diferente, é muito diferente. Quando a gente fala de B2B, o que significa o B2B? As siglas B2B significa uma empresa, um business, vendendo para outra empresa, para outro business. Então eu estou dizendo de uma empresa que tem uma equipe comercial que se dirige a uma empresa vendendo para uma estrutura que está lá para avaliar um produto, um serviço, uma solução. Quando a gente fala de venda varejo, ou seja, o B2C, o business vendendo para o consumer, para o consumidor final, eu tenho uma venda mais simples, eu tenho um ciclo comercial mais simples. Vamos pegar um exemplo aí. Se eu vou numa feira e vou comprar uma laranja, eu chego lá, eu olho aquela laranja, eu vejo as qualidades, se ela é docinha, se ela está durinha, se o preço dela está compatível com os outros preços do mercado e tomo aquela das outras bancas e tomo a decisão naquele momento. Se eu vou pegar esse mesmo produto, que é um produto simples, é uma commodity, e tentar vender isso para uma grande cadeia de supermercado, a venda dessa laranja em volume, ela muda completamente. São várias pessoas influenciando o processo de decisão. São pessoas que eu preciso entender quais são as necessidades, que é diferente. O consumidor, quando vai na banca comprar laranja, provavelmente ele quer chupar laranja ou fazer um suco. As pessoas que eu vou lá entrar em contato num supermercado, nesse exemplo, tem umas pessoas pensando na cadeia de distribuição, tem outras pessoas pensando no poder daquela laranja alavancar outros produtos na linha, tem pessoas que estão pensando no custo, tem outras pessoas pensando na cadeia logística, e eu tenho que fazer com que essa laranja atenda às necessidades de cada um.
Muito interessante. Queria falar um pouquinho sobre ciclo da venda no B2B. As empresas têm que saber qual é o ciclo da venda, têm que desenhar. Como é que é esse processo no B2B? Vamos voltar ao comércio. Quando se inicia uma venda no comércio, o consumidor entra numa loja, num salão de vendas, olha o produto ou olha o serviço e toma provavelmente aquela decisão naquele momento ou depois que ele dá uma passada no shopping e verificar outras alternativas similares. Num processo de decisão de uma empresa, ela provavelmente vai tomar muito mais tempo para chegar a essa decisão. Acontece o seguinte, se o profissional de vendas é reativo a essa situação, ou seja, ele espera a outra empresa ligar para ele, para chamá-lo para que ele apresente seu produto ou serviço, ele praticamente perdeu 50% do ciclo da venda. 50%? Sim. Por quê? Porque o cliente já sabe o que ele quer, já sabe a necessidade, já sabe as especificações. Entra no meio do ciclo. Isso, e vai competir por preço. Então, as nuances numa venda B2B e que tornam ela mais complexas, vão desde, por exemplo, o erro de que muito gerente comercial chegar para o vendedor e falar assim, vai lá e vê se o cliente tem orçamento. Isso é um grande erro. Porque quando eu estou fazendo isso com a minha força de venda, eu estou direcionando toda a minha equipe para participar de processos já estabelecidos na empresa, porque já tem um orçamento, ou seja, já se passou muita água embaixo da ponte, o cliente já entendeu que ele tem uma necessidade do que ele precisa e já formulou o orçamento que ele precisa. Se eu entrar numa oportunidade onde o cliente já tem orçamento, eu provavelmente estarei entrando num negócio tarde demais. Então, o que eu comento com meus clientes, meus alunos você tem que buscar os negócios antes do cliente estar precisando. Aí você ganha uma grande vantagem competitiva. Qual é? Sempre no mercado business to business vai ter concorrente, porque o cliente precisa racionalizar a decisão dele. Ele precisa fazer aquelas 3 coluninhas onde ele compara 3 fornecedores para tomar uma decisão mais racional. Isso você não vai mudar, mas o que você pode mudar indo antes, chegando mais cedo no cliente, é você definir as regras pelas quais seus concorrentes vão ser comparados, ou seja, quais características que vão atender melhor a necessidade do cliente, quais funcionalidades vão atender melhor o cliente, que tipo de produto ou serviço esse cara está buscando. Aí ele vai sim buscar outras empresas concorrentes, mas só para justificar aquela decisão mentalmente já tomada. Muito interessante. Muito já se falou de profissionais de vendas, muito já se falou da necessidade de se conhecer produto, mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho das habilidades e atitudes que tem que ter o profissional de vendas. Isso é um ponto interessante, porque tem muito jargão no mercado, né? Muita gente chega e fala assim, você precisa conhecer o seu produto, você precisa conhecer o negócio do cliente, você precisa ter boa comunicação. E essas coisas, quando a gente leva a venda empresarial, elas têm um novo sentido. Então vamos pegar, por exemplo, o ter boa comunicação. Ter boa comunicação muitas vezes é sinônimo, a pessoa pensa, falar bem. Ela fala bem, entrega para ele o folheto dos meus produtos, vai lá vender. Isso não funciona. Não funciona. Não, por quê? Porque esse tipo de comunicação do vendedor que fala, ele era importante lá em 1860, quando começou a surgir as forças de venda nos Estados Unidos. Porque o mercado era demandante e não ofertante, ou seja, tinha menos empresa podendo ofertar e mais clientes querendo comprar. Hoje em dia a equação mudou. Você tem várias empresas oferecendo o mesmo tipo de produtos similares, comoditizados, para um menor número de clientes. E aí, qual que é a decisão do cliente? Como ele toma essa decisão? Não é em função do produto, porque são similares. É em função do profissional de vendas, da forma como ele se comunica. E aí é o seguinte, boa comunicação significa quem que está me compreendendo melhor? Quem está buscando me entender como ser humano, como profissional dentro de uma organização? E aí, boa comunicação em vendas significa você saber ouvir, e para saber ouvir você tem que saber fazer boas perguntas. Então, boa comunicação. Pare de falar e pense em quais perguntas você vai fazer para o seu cliente. Aí ele vai olhar para você e falar assim,
poxa, esse cara me entende, esse cara é diferente. Vamos pegar um outro exemplo do conhecer o negócio do cliente. Por mais que eu queira, por mais que eu seja um profissional que pesquise e busque todas as informações sobre uma determinada empresa, eu nunca vou conseguir conhecer mais o negócio daquele cliente do que o próprio cliente. Agora, o que é conhecer o negócio do cliente? É uma conclusão que o cliente chega da abordagem que você tem com ele. E não do que você vem falar sobre o negócio dele ou sobre a indústria dele. Então, se eu chego para um diretor financeiro e começo a perguntar como é que está o retorno sobre o investimento da sua empresa, como é que está o contas a pagar, como é que está o fluxo de caixa, como é que estão os custos dos ativos totais da sua empresa, esse sujeito, esse diretor financeiro vai olhar e falar assim, poxa vida, esse cara conhece o meu negócio. E não em função das respostas que vêm dessas perguntas, ou seja, essas habilidades de venda, quando eu penso no mercado mais competitivo, por exemplo, que a gente falou agora, do conhecer o negócio do cliente, vai muito mais em função das perguntas que você faz, pensando no cargo daquela pessoa que você está conversando, do que realmente das informações que você detém ou pesquisou sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa. Muito bom. Romeu, como é que a gente prova o retorno sobre investimento de alguma venda? Bom, primeiro, quando eu estou pensando em retorno sobre investimento de uma venda, é sempre um retorno de investimento potencial, porque eu ainda não fiz a venda. Perfeito. Certo? Então você tem que pensar em todos os benefícios que aquele seu produto ou serviço vai trazer, por exemplo. Tangíveis e intangíveis? Na minha opinião, tudo que é intangível você pode tangibilizar. Eu já calculei o custo de uma fila no shopping center. Entendi. Tá? Quanto o cara perde por ter aquela fila? De desistência, coisa assim. Exatamente. O quanto a imagem de uma empresa... Uma imagem é uma coisa intangível? Você consegue tangibilizar? Sim, sentando junto com o cliente e tentando chegar a um método de cálculo. Entendi. Mas você tem que pensar em todos os benefícios que aquilo que você está oferecendo para o cliente vai trazer, olhar para a casa do cliente, portanto, o cliente tem que abrir a casa dele, ele tem que te dar informação. Não adianta você vir com um calculinho no escritório e falar você vai ter 20%, 30% de retorno, isso não funciona, não tem credibilidade. Ele tem que abrir a casa dele para você, vocês pegar essas informações, ver os benefícios potenciais daquilo que você está oferecendo vai trazer em função dos custos que o seu produto, o seu serviço vai acarretar para o cliente. Agora, tem um truque em cima disso. Na verdade, não é um truque, é você se posicionar como se fosse o cliente. Quando o cliente está comprando de você, por exemplo, um equipamento, um hardware, um computador, o custo do cliente não é só na compra do computador. Ele vai ter que comprar software, ele vai ter que contratar serviços, ele vai ter manutenção. Poxa, mas eu não vendo os serviços, eu não vendo o software, eu só vendo o hardware. Sim, mas você tem que computar todos esses custos, que são os custos do cliente, para o cliente perceber que ao comprar o seu produto e tudo que o seu produto ou serviço demanda, ele vai ter retorno. Poxa, mas, Romeu, eu estou vendendo algo que custa 500 mil. Se eu somar todas as outras coisas, vai ficar muito mais caro, vai ficar 2 milhões. Vai ficar mais caro e isso é real. E é o que o cliente vai gastar. Mas pense o seguinte, os seus 500 mil, que é o que você quer vender, não ficou bem menorzinho em relação aos 2 milhões que o cliente vai ter que gastar? Então que o cliente busque descontos, concessões, não nos seus 500 mil, que você tratou tão bem ele, mas nos outros 1,5 milhão que ele vai ter que adquirir de outra empresa. Muito bem. Uma pergunta bastante importante para todo profissional de vendas. Como é que se elabora uma proposta comercial eficaz? E essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Muita gente acha que uma proposta é você colocar as características do seu produto e os preços ou condições comerciais. Isso não é uma proposta, isso é uma cotação. Eu já peguei muita proposta na mão, que o cliente abre a proposta, a primeira página ou as primeiras 10 páginas, nos piores casos, tem informação sobre a empresa que está vendendo. Você não encontra nem o nome do cliente na primeira página. Né? Aí ele olha aquilo e fala assim, será que esse sujeito me entendeu? Então, a proposta ele é um substantivo. E como substantivo, o cliente tem que ter
uma série de informações, slots mentais ou espaços mentais preenchidos para ele compreender aquela proposta. Quando eu falo, por exemplo, uma casa, né? Um telhado é uma casa? Não. Um telhado com 4 paredes é uma casa? Também não. Está chegando perto, mas ainda não é. Um telhado, 4 paredes, uma sala e uma cozinha é uma casa? Está chegando perto. Percebe? Para que a pessoa olhe a sua proposta, você tem que ter várias informações lá dentro. E quais são essas informações ou algumas delas? Primeiro, pegando o exemplo que eu falei das 10 páginas que falavam sobre a sua empresa, a primeira página da sua proposta tem que ser o entendimento da situação que você teve que está vencendo. E aí ele abre aquilo e lê e fala, poxa, esse sujeito aqui entendeu o meu problema. José Paulo, essa é a melhor qualificação que você poderia dar para a sua empresa. O cliente abrir a proposta, olhar aquilo e falar, esse sujeito me entendeu, vale 1000 vezes mais do que as 10 páginas que você poderia escrever sobre a sua empresa. Óbvio, tem outros detalhes, o assunto é vasto. Muito bom. Como é que se prepara para uma negociação bem-sucedida? Como se prepara? Você tem 10 horas aqui para a gente conversar. No Brasil, eu já vi o nosso ex-presidente falando isso, todo mundo acha que sabe negociar. Né? Você pega um carro, né? Fala assim, eu quero ganhar 15 mil nesse carro, então eu vou oferecer 20. Aí a outra parte fala assim, eu posso pagar 12 nesse carro, então eu vou oferecer 10. E aí fica as pessoas fazendo propostas e contrapropostas, barganhando. Então, no Brasil, basicamente, todo mundo barganha, ou seja, você fala um preço, ele fala um outro preço, um outro valor mais baixo, e aí a gente chega num lugar comum. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos. Todo profissional na faculdade tem algum tipo de treinamento, tem na cadeira, está lá no currículo, uma cadeira sobre negociação. No Brasil, as pessoas, infelizmente, acham que os profissionais aprendem, né? Eu tenho que aprender a negociar na rua, no dia a dia. As pessoas não têm um treinamento formal para negociar. Você pode obter resultados muito mais eficientes se você sair do modelo da barganha, que é dar um preço, deixa eu te dar um menor. É você primeiro, respondendo a sua pergunta, entender os interesses reais daquela pessoa. Por que ele está querendo comprar seu carro? Você conseguir formular opções, dar formas de chegar a um acordo final bem sucedido pelas duas partes. Pode ser que você venda o carro à vista, pode ser que você venda o carro a prazo, pode ser que você empreste o carro e não venda. É você pensar em alternativas. O que é pensar em alternativas? E no Brasil a gente se confunde muito entre opções e alternativas, né? Opções são as formas que você pode chegar a um acordo com uma pessoa. A alternativa é o que você vai fazer se você não chegar a um acordo. Tem muito vendedor, por exemplo, que entra por uma negociação achando que não tem alternativa. Quais são as alternativas que eu tenho? É fechar ou fechar, né? É fechar ou baixar o preço para fechar. E eu insisto em falar para eles, mas espera, você não tem alternativas? Você pode fechar um outro negócio, você pode negociar sua cota com o seu gerente, de repente seu gerente é muito mais fácil negociar com o seu cliente, você pode pedir transferência para uma outra divisão, você pode pedir a conta e abrir uma barraquinha de cachorro, tem que ser profissional liberal. Por que eu penso em alternativas para ir para uma negociação? Porque saber que você tem uma alternativa te deixa você mais tranquilo. Então, você entrando para uma mesa de negociação sem a pressão pessoal de que eu preciso sair daí fechado, faz com que você racionalize melhor. Então, para quem está pensando em negociar de forma melhor, pensa nos interesses da outra parte, pensa em que opções você vai levar para a mesa, pensa na legalidade dessas opções. O que eu estou oferecendo tem critério, tem embasamento? Eu posso falar que o preço que eu estou cobrando é mais alto porque o IGPM aumentou 7% e eu só estou aumentando 6%, portanto eu estou dando um baita de um negócio na sua mão, e pensar no que você vai fazer se você não fechar o negócio. Não entre numa mesa de negociação
se você não se sentir à vontade de levantar e ir embora. Não estou dizendo para todo mundo entrar numa mesa de negociação e levantar e ir embora. Estou dizendo que você tem que ter aquela sensação de que, aquela tranquilidade de que, se eu precisar levantar e ir embora, eu vou fazer isso. Muito bom. Romeu, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, eu não podia deixar de fazer duas perguntas, todas foram excelentes, essas eu não considero do milhão não, mas são perguntas excelentes. Essa pergunta vai ajudar muito empresários, gestores da área comercial e até profissionais de vendas. Altos e baixos na geração de receitas. Tem como evitar isso? Ter uma estabilidade? Tem. Toda vez que você fechar um negócio, busque prospectar outro negócio, ao mesmo tempo. O problema é o seguinte, o ciclo de venda que a gente falou no início, se você pensar na forma mais simples de dividir isso, é prospecção, qualificação e fechamento. Pronto. Identificar o cliente, entender realmente o que está acontecendo e propor um fechamento para essa pessoa. Qual que é o problema? Os vendedores que trabalham no business to business, eles ficam na boca desse processo, desse funil que a gente chama, né? Fechando os negócios. Depois que ele fecha, ele vai e trabalha nos negócios que ele já abriu. E ele esquece de prospectar. E aí o que acontece? Em algum momento, pensa num cano onde passa água. Em algum momento, esse cano vai ficar vazio. Então eu não posso deixar o cano vazio. Se o cano ficar vazio, eu vou ter um baixo na minha receita. Então toda vez que sai algum negócio, ou todo dia, que eu fecho alguma coisa aqui na boca, onde sai a receita, eu tenho que, antes de trabalhar com os negócios que estão acontecendo, ir lá e identificar outro negócio. Por quê? Assim eu garanto o fluxo de negócios contínuos, a receita acontecendo toda hora, todo mês, todo trimestre, todo ano, depende de como ele é medido, e você não tem esse alto e baixo. Você sabe que isso é até bíblico, está lá em Eclesiastes, lá não me lembro, que tem que plantar uma semente de manhã e de tarde e regar as que já estão plantadas para você ter um fluxo contínuo na lavoura. Aprendi mais uma hoje. Salomão escreveu isso há 3.000 anos atrás. Se liga aí, lê lá Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 9, versículo 10, 12. Que bacana. Né? Bom, e para fechar, não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Relacionamento com clientes. Qual a melhor forma de fazer relacionamento com clientes? Sendo útil para ele. Esquece aquela questão do relacionamento do churrasco, de ser padrinho, de ir na festa de final de ano. Isso é bacana, isso é legal, mas isso não fecha negócio. Tá? Ele tem que olhar em você e falar assim, o que esse cara pode trazer de retorno sobre investimento para a minha companhia? Não estou dizendo para você ser inimigo do seu cliente, estou dizendo que não basta mais ser amigo do churrasco dele. Mesmo porque, hoje em dia, você não encontra dentro das empresas influenciadores do processo de decisões de compra que ficam mais do que 2 anos. Eu vi outro dia uma pesquisa que, em média, os executivos ficam 22 meses dentro de um cargo. Ou ele sai ou ele é promovido. Então, aquele cara que você está indo comer churrasco, provavelmente vai estar em outro lugar daqui a 2 anos. Então, olhe para o sujeito e pense, como é que eu posso ajudar em termos de resultados organizacionais, em termos de vitórias pessoais que essa pessoa está buscando dentro da organização. Bom, a gente chegou no final da entrevista, uma entrevista bastante especial. Eu estive falando aqui com o Renato Romeu, ele que é autor do livro Vendas B2B, um livro muito legal que você tem que ler, que tem aí capítulos bem objetivos de um profissional que tem uma vasta experiência profissional e acadêmica. Romeu, para o pessoal conhecer um pouco mais o trabalho do livro e todas as atividades que você faz à frente da Sales Solution, como que eles podem estar fazendo? Hoje eu tenho um blog, que é o vendasb2b.com.br. É facinho, você entrou no Google, falou Vendas B2B, o primeiro link lá, não pago, é o meu, né? Você pode entrar lá no site, ver artigos que eu coloco lá, etc e tal, ou você pode mandar um e-mail para o romeu@salessolution.com.br, que é Romeu com O, tá? Não é com U. Eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, batendo um papo aí com a pessoa. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, uma entrevista muito direta, muito objetiva. Eu pude aprender bastante coisa e tenho certeza que o internauta também. Eu quero agradecer, José Paulo, a você, ao convite e a todas as pessoas, os internautas que ficaram aí nesse momento olhando aqui para a gente, escutando a nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está aí, obrigado por estar prestigiando o programa. A gente está encerrando aqui o primeiro bloco e fica ligado que o segundo bloco nós vamos falar com um outro craque. Nós vamos falar com Carlos Alberto Júlio, ele que é especialista em estratégia e gestão empresarial. Até daqui a pouquinho.